dia, meus amigos. Bom dia. Extensivo aos desencarnados aqui presentes também, né? Somos informados que o grupo de desencarnados é em maioria aqui entre nós. Então, nós aqui, a casa está cheia, plena, apesar do grande verão, grandes férias, mas aqui estamos. Bom dia também aos nossos amigos internautas do Brasil e do mundo. Possamos ter nessa manhã abençoada mais um momento de meditação. Essa é a grande pergunta milenar. Existem doenças ou nós somos doentes? O que leva? Uma coisa leva a outra? Como é que se explica isso? Do porquê de hoje a humanidade nunca esteve tão enferma, os hospitais cheios, os pronto-socorros, nós vemos as crises na saúde, os hospitais psiquiátricos também, em contrapartida, cheios, lotados. Aí vem o sofrimento da criatura. E nós fazemos essa pergunta, já multimilenar na humanidade. Lá no Oriente já temos uma resposta, já há alguns milênios, em que nos afirmam que, na verdade, não existe a doença em essência, e sim, existem os doentes, aqueles nós doentes, que nós causamos e levamos esse quadro de enfermidade, de dor, desolação. Divaldo Franco nos fala, de uma maneira muito interessante, que a Terra, na verdade, é um grande hospital, imenso hospital, e todos nós estamos aqui em busca de alta médica, cura do nosso corpo e cura da nossa alma. Essa é a grande realidade. Aí os males nos assolam, as doenças tão comuns hoje no dia a dia, tanto do corpo como da alma, e nós ficamos nos perguntando, até que ponto ainda nós vamos ficar nesse questionamento, onde ainda de maneira bem superficial nós analisamos esses fatos, que envolvem a todos nós. Segundo os especialistas, os cientistas na área de saúde, de cada 3 ou 4 indivíduos no mundo, um tem uma alteração física ou mental. Então eu contando aqui, 1, 2, 3, pronto, sou doente. 1, 2, 3, mais outro doente, e assim vai. E nós sentimos isso no nosso dia a dia. Aqui passa, aqui não, né? Passa só ainda. Aí nós percebemos do porquê que hoje a humanidade, ela esteve sempre presente nela, aquela tríade, da peste, da fome e da guerra. Já perceberam? Quase sempre os males da humanidade, milenarmente, estão sempre centrados em alguns desses pontos. Da peste, da fome e da guerra. Da peste, que sempre as enfermidades nos assolou, desde a Idade Média, as idades lá longevas, e que hoje se reproduz nessas doenças mais modernas, mesmo a AIDS, que está aí uma peste nos assolando, e outras. Segundo os cientistas, até o ano 2030, a depressão será a doença mais comum na humanidade. Milhões de pessoas estarão envolvidas nesse quadro de infelicitação mental, desconforto emocional, fuga da realidade, e tudo isso que nos apresenta. É um cenário realmente preocupante. Daí a necessidade de nós entendermos os porquês, as causas. Então, segundo os antropólogos, estudo de antropologia do homem, eles nos falam que hoje nós estamos chegando à casa dos 7 bilhões e 300 milhões de habitantes encarnados no planeta. Eles nos falam que apenas 1% desse percentual, ou menos, hoje se debate na área do sentimento. São aquelas criaturas sensíveis, e que nós vemos aqui quais são a característica emocional, psicológica, o padrão de pensamento desses indivíduos. Eles vivem em regime de responsabilidade individual e não buscam alegria na satisfação das necessidades do corpo físico, nem da evidência pessoal. Não é isso que nós vemos, né? É exatamente a esmagadora minoria que se enquadra nesse padrão de comportamento construtivo, positivo, e que nos arrasta, nos serve de exemplo. São os grandes missionários que chegam aqui na Terra, é um Chico Xavier, é uma Madre Teresa de Calcutá, é um Divaldo Franco, é um Dalai Lama. São esses indivíduos que já transcenderam as próprias dificuldades pessoais, num caminho
da autorrealização. Alegram-se, olha que interessante, em poder contribuir para o bem e o progresso. Pressentem a divindade e anseiam pela identificação com ela. Eles estão localizados, então, lá no superconsciente. Eles estão fora da nossa realidade que nós aqui vivenciamos, do homem comum. Eles estão num pensamento, numa dimensão muito superior, tanto física como mental. Os sentimentos, os pensamentos se reproduzem naquele corpo físico. E ele então não tem doenças físicas, portanto, as doenças emocionais também, aquelas psicossomáticas, já se acabaram, já passaram dessa fase. Vamos lá, hoje nós estamos com dificuldade aqui de passar, que nosso projetor queimou, nós estamos aqui fazendo a improvisação. E um momento, você pode me corrigir. Estava pensando no meu eu, então eles pensam em prova do seu bem comum, não é? Aquela questão do egocentrismo, do egoísmo, do orgulho, da vaidade já superaram. Isso, nos pensamentos deles, eles acham, pensam em tudo, né? Como você falou, eles pensam só neles, só essa satisfação. Não, esse 1% não. Esses pensam ao contrário de muitos de nós, como vamos ver. Naquelas pessoas ali, não é? Esse é 1%, é uma parcela muito pequena da humanidade. Essas pessoas pensam só em Já indivíduos que se superaram. Tudo bem coletivo, tudo para o outro, porque essas necessidades de egoísmo eles já superaram, como nós vamos ver agora. Não, ainda hoje, os estudos antropológicos são hoje. Hoje, se você pegar 7 bilhões e meio de pessoas, não, nós estamos falando do momento que estamos vivendo. E olha, 30 a 40%, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nos fala que os homens, nós, homens e mulheres, vivemos naquela trilha. Inicialmente nós temos os instintos que nos levam, né? É automático. Depois, quando um pouquinho melhorados, temos as sensações. E já mais clarificado, aí já entramos no campo do sentimento. São coisas bem diferentes. Então, até um outro percentual, 30 a 40%, de nós estamos envolvidos no campo das sensações. Gostamos das sensações, dos espetáculos, tudo aquilo. Por favor, vai passando para nós, hoje já está difícil, né? Mas vamos lá. Porém, mesmo quando voltados, esses indivíduos já estão num patamar diferente. Menos um pouco do que aqueles que já se superaram, mas 30 a 40% da humanidade já está bem melhorada. E eles, quando voltados a trabalhos proveitosos, visam o relevo pessoal. Percebam aí, mas são prepotentes, autoritários, egocêntricos. Quando se arrepende, o remorso os move na busca de amenizar as suas dores, lotam as casas assistenciais, etc., os hospitais. É isso que nós estamos falando. Eu quero acreditar, gosto de pensar, que nós, os homens comuns, estamos nessa fase aqui, todos que aqui estamos. Por quê? Nós estamos nesse esforço de superação que os Espíritos nos falam. Estamos trabalhando para algum dia merecer, não mais encarnarmos no planeta que ainda, de provas e expiação, está no processo, da mesma forma que nós, de subir no quesito moral para um planeta de regeneração. Nós sabemos, esse milênio é para isso, esses próximos 1000 anos são para isso. E eles trabalham pelo consciente. Então, nós estamos fazendo um esforço consciente. Nós que estamos aqui hoje de manhã, no domingo, uma hora dessa, por que nós estamos aqui na Casa Espírita, ouvindo uma palestra, nos sensibilizando? É porque nós estamos no esforço consciente, já não mais inconsciente, já não mais pelo instinto, já não mais no piloto automático, de fazermos um trabalho de mudança, para que possamos ser menos doentes, mais plenos, mais realizáveis, numa encarnação que passa muito rápido. Então, e por fim, a grande maioria nos fala os Espíritos, vejam vocês, 60 a 70% da humanidade está ainda na fase do instinto, estão no piloto automático. Eu acho em que a trilha sonora desses nossos companheiros
Deve ser aquele do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, não é isso? Vida leva eu. É mais ou menos, essa é a trilha sonora desses milhões de companheiros, em que, formada por espíritos, uma legião deles, mente fixa na região dos movimentos instintivos, na infância do conhecimento, iniciando, vamos ficar mais atentos, não sabem criar sensações e vida não ser mobilizando os recursos da força sexual, movem-se no subconsciente, tantos conhecimentos adquiridos em tantas encarnações, aquilo traz para o seu presente de forma inconsciente. Aí nós fazemos coisas que não sabemos por que fazemos, pensamos coisas e não sabemos por que estamos pensando daquela forma, sentimos coisas e não sabemos por quê, porque nós não detemos ainda o autoconhecimento. Parece que é como ainda estamos vigindo sobre a lei daquela pergunta 115 do Livro dos Espíritos, quando perguntaram aos espíritos superiores como nós, os homens e mulheres, fomos criados na poeira do tempo, que ainda não podemos entender, ainda nos foge essa compreensão. Eles falaram que nós somos criados simples e ignorantes. É uma maneira muito filosófica, interessante entender esse momento. Simples por quê? Nós percebemos nessa conjuntura. São aquelas criaturas, somos nós, que ainda detemos, estamos na fase dos instintos. Nós nos preocupamos em beber, comer e fazer sexo. É mais ou menos isso. É tal como viviam os nossos ancestrais, em que as preocupações deles eram apenas sobrevivência. Andavam de um lado para o outro, comiam aqui, dormiam em grutas, se reproduziam, eram para as necessidades básicas. E ignorantes por quê? Nós desconhecemos de onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde nós vamos. Desconhecemos a nossa própria essência humana ainda que Deus nos criou. Então é um grande desafio, percebam vocês, nós sairmos dessa situação, e isso só virá através do esforço consciente, através das meditações, através dos esforços em ouvir o que os Espíritos nos têm, nos aconselham. E o Livro dos Espíritos, onde tudo começou, é um verdadeiro tratado de auxílio existencial, que será reconhecido numa humanidade daqui a alguns séculos, onde nós vamos perceber a intensidade daqueles conteúdos, que são verdadeiros, é o maior livro de autoajuda que nós temos, se analisados, se estudados. E por fim é isso. Nós então estamos, nos parece hoje, a impressão que dá, do modo como nós vivenciamos, e isso eu falo através da minha própria experiência pessoal, que o tempo todo nós estamos jogando contra o nosso próprio patrimônio, nos autoagredindo. Aí aparece o quê? As doenças, as fobias, tudo isso, esse acervo, são mais de 10 mil doenças que nós temos hoje na humanidade, físicas, emocionais e mentais. Então nós estamos inseridos num contexto bem amplo, que é importante. Não é necessário você ser um psicólogo hoje, os Espíritos nos falam, você ser um médico. Nós que trabalhamos na área de saúde, somos um curioso do assunto, então é importante que todos nós, qualquer profissão que tenhamos, seja um professor, da área de exatas, não importa, nós temos que cuidar da nossa própria estabilidade, nos conhecer, primeiramente conhecendo o funcionamento dessa máquina maravilhosa que é o corpo físico. Nós desconhecemos como funcionam os sistemas, não temos curiosidade de saber onde nós estamos alocados por um período de algumas décadas, e daí, através desse nosso desconhecimento, da própria ignorância, nós nos autoagredimos o tempo todo. Então nós estamos ainda vigindo nas 4 emoções básicas, a grande maioria da humanidade, não é isso? É o medo, raiva, tristeza e alegria. Isso aí o homem da pré-história, e nós que aqui estamos no século XXI, ainda estamos sendo avaliados, o nosso comportamento o tempo todo, através dessas 4 emoções básicas, não é isso? Isso aí pode parecer que é ancestral, que é instintivo, mas é mesmo, ainda nós precisamos ainda dessa autoproteção, desse sistema, desse modelo psicológico para que nós cresçamos, não é isso? O medo, a raiva, a tristeza, o grande problema, que isso são mecanismos evolutivos que Deus nos concedeu para o nosso crescimento.
conhecimento do nosso corpo, da nossa mente, mas nós ainda não sabemos lidar com essas emoções, que queiramos ou não, todos nós que aqui estamos, isso está dentro de nós ainda, de maneira muito forte. Basta ver nos nossos comportamentos no dia a dia, não é isso? Como nós nos comportamos, de maneira às vezes até irracional, que nós nos assustamos com aquilo que nós fazemos, nos comportamentos, nos relacionamentos interpessoais, conosco mesmo. Determinado momento, o medo, que é necessário para que nos protejamos, quando ele entra numa fase de exagero, aí nós entramos no campo das fobias mentais, nós temos o transtorno obsessivo compulsivo, as depressões, nós temos uma série, um acervo de doenças mentais que iniciam-se no descontrole, na falta de gerenciamento dessas emoções básicas. A raiva, que é tão humana entre nós, o grande problema são os exageros. Nós podemos nos indignar, nos sentir raiva, o grande problema é não deixar que ela tome conta do nosso consciente. Esse é o desafio, domar as próprias tendências. É isso que os Espíritos nos falam. A tristeza, tudo que nos acontece no dia a dia nos causa um trauma, não é isso? Nos incomoda, mas quando nós deixamos que aquele incômodo emocional, uma tristeza por uma perda, por exemplo, uma pessoa querida, e deixamos aquilo extravasar de uma maneira muito intensa, nós caímos naqueles quadros depressivos crônicos, terríveis. Olha o exagero, falta de gerenciamento. E a alegria também traz problemas quando nós estamos no exagero. Inclusive os psicólogos sempre nos aconselham, né, gente? Devido a esse descontrole nas nossas emoções básicas, ele nos fala o seguinte: quando você não faça nada, não prometa nada, quando você estiver alegre, não é isso? Porque depois a gente enfia os pés pelas mãos, a euforia vem, depois nos arrependemos, não é isso? E nem reclame quando você estiver depressivo. Olha o controle, o gerenciamento que nós temos que fazer dessas emoções que estão em nós ainda, estão presentes no nosso dia a dia, queiramos ou não. Então nos compete administrar, domar esses sentimentos, essas emoções, para que tenhamos uma plenitude ainda nessa encarnação, vida feliz. E as doenças? Então nós vamos lá. Existem doenças ou existem doentes? Nós fomos informados que em essência as doenças não existem, são criações do homem, não é isso? Existem as doenças porque o indivíduo é doente. Então, portanto, é um efeito, não é uma causa. Não é aquilo que nos acomete de forma inesperada, que nós adquirimos aquela gripe ou aquele câncer, que nos surpreende, nos pega e nós ficamos surpresos. De onde é que veio? Vale pensar que isso tudo faz parte, então ela não apareceu do nada, e sim nós criamos, nós construímos as nossas doenças no nosso dia a dia. E olha que são tantas. E Simonetti, na sua genialidade, na sua simplicidade e objetividade, ele nos fala o seguinte, para que possamos entender. Em relação às doenças, existem dois tipos aqui, doenças físicas e mentais, aqui no nosso. Existe a estrutural e a funcional. A estrutural é aquela, gente, doença de nascença, não é isso? Nós vemos aí pessoas que nascem sem a visão, sem ouvir, sem uma perna, sem um braço, os deficientes de toda a ordem. Não é isso? Estão aí ao nosso redor, aqui próprio dentro da nossa família, não raro nós mesmos. Essas doenças, aí nós vamos ter que começar a aprofundar o entendimento. Por quê? Porque senão pareceria injustiça de Deus, não é isso? Para uns dá a saúde, a beleza física, para outros dá a doença. Nos parece incoerente em princípio. Aí nós precisamos entender os conceitos espiritualistas que estão na humanidade e espíritas aí conosco de algum tempo. Então essas doenças estruturais, nós sabemos que faz parte de um acervo do passado, de comprometimentos no passado, já não está mais aqui nessa existência, a explicação está nas outras existências anteriores, em que nos comprometemos, por exemplo, aquele que vem sem a visão hoje. Os Espíritos nos falam que certamente se comprometeu a utilizar de maneira indevida, incorreta, a visão em encarnações passadas. Aquele que vem sem ouvir, aquele que vem mudo, não é isso? Utilizou de maneira indevida, incorreta, o artifício da fala. Aquele, nós conhecemos situações tão difíceis, né, que se comprometem em falar demais da vida dos outros, é isso?
E isso fica fácil para nós compreendermos quem tem a noção da reencarnação, para nós que aqui estamos. Não fica difícil de entendermos isso. Então, são merecimentos, não tem nada errado, é isso? Não é injustiça divina nem nada, são apenas merecimentos que nós trazemos hoje no nosso dia. Avalie as suas dificuldades físicas que você tem hoje. Faça um inventário pessoal, que os Espíritos nos falam, que nós fomos honestos. Nós vamos sentir lá no íntimo que na verdade aquilo é algo que nós precisamos e merecemos. Na verdade é um artifício de Deus e não uma punição, para que nós caiamos na realidade e valorizemos o momento e esse corpo abençoado com toda a sua complexidade. E ela tem 3 finalidades principais. Primeiro é a conta a pagar, é isso, né? Fizemos mal, utilizamos mal, vamos ter, em consequência, um corpo também com a deficiência naquela área da visão, da audição e etc. A contenção. Nós somos tão ainda condicionados, não é isso? Em extrapolar as situações infelizes na nossa vida, que nós precisamos de medidas de contenção. Certa feita, um amigo muito brincalhão nos falava, você já reparou que tem pessoas que, por exemplo, ele tinha um amigo, ele aqui não, nada contra os baixinhos, né, mas ele era muito baixinho, desse tamanhozinho, quase 1,50 m, mas um verdadeiro galo de briga. Já vai aqueles baixinhos invocados, já viu como é que é, né? Então ele dizia, meu Deus, a esposa dele falava, olha bem o tamanho desse indivíduo. Já pensou se tivesse 2 metros de altura, né? Pois é, e ele entendeu a partir de um certo momento o porquê dessas limitações. É um convite, é um alerta para que ele possa entender o que está ali. Ele precisa mudar. O que aquela altura reduzida está falando para ele, né? E aí ele vai entender o que as doenças estão querendo falar conosco quando elas chegam à nossa porta, seja ela congênita ou não. O que o corpo está querendo falar? Qual o tipo de agressão que nós estamos fazendo? Então, a medida de contenção, nós precisamos nos conter. Isso é misericórdia divina, gente. Se nós estivéssemos sob o regime da lei, nós não aguentaríamos. Graças a Deus que nós estamos sob o regime da misericórdia divina. Que aquilo que nós fazemos por atacado em encarnações passadas, vamos pagando suaves prestações das outras encarnações que tem. Isso é misericórdia divina, que sempre atenua aquele peso que nós carregamos para que consigamos levar em frente. E por fim, a renovação. Percebam vocês que aquelas criaturas que têm uma doença crônica, por exemplo, no estômago, aquele estômago nasceu que não tem, tudo que ele come faz mal, é isso? É um transtorno. Essa criatura, ela está sendo sinalizada que ela precisa ter uma reeducação na área alimentar. E também, ela não pode comer determinados alimentos, mas e na área mental, que nós sabemos que a origem das doenças está aqui na mente, em que através da sua intranquilidade, da sua ira irracional, ele joga excesso de ácido no estômago e começa a ter as úlceras. Então ele é um aviso para ele, olha, pensa no que você está falando, nos seus atos, nos seus sentimentos. Analisa bem o quanto você está se autoagredindo através das suas condutas indevidas. É isso que a doença nos fala. Por fim, é um tratamento misericordioso. Nós concordamos com isso, não é verdade? Vamos lá. E vem o Chico, nos fala. Na realidade, toda doença é um processo de cura para a alma. É a conclusão óbvia que nós tiramos, né? Ela, em última análise, o que ela nos quer é um escoadouro das nossas impurezas através do corpo, nos convidando à reflexão, a limitações, a pensar diferente. Então, e ele dizia também, por fim, para aqueles, esse é um recado que ele dava, para aqueles que os procuravam, com aquelas doenças incuráveis, problemas físicos, ele dizia, a sabedoria popular que fala, o que não tem remédio, remediado está, nada a ser feito, apenas aceitar aquilo, entender de uma maneira não dramática, ver que é algo que Deus nos concede de maneira positiva e não negativa. E ele falava, para esses que têm esses problemas, em que ele não consegue administrar, ele sempre receitava os 3 Cs para as pessoas. Se você tiver algum amigo, algum familiar, que não se conforma com aquela situação,
algo que ele não tem como mudar, fisicamente falando, seria atender a orientação do Chico, é os 3 Cs. Ele precisava de ter um pouquinho mais de calma. Chico falava para as pessoas, tem um pouquinho mais de calma, pensa em Deus, que Deus só quer o nosso bem, não tem nada errado não. E o outro C é o karma. Lembre-se que você está aqui, se você está nessa situação, porque tem uma explicação em outra existência, é o seu karma, você vai ter que passar aqui nessa existência. E por fim, se não tiver, se você tem a calma e o karma, tem a cama também, durma um pouquinho mais, descansa um pouquinho mais, deixa a encarnação passar, com mais complacência, com mais simplicidade, com mais aceitação, e só nos resta isso, entendendo as propostas de Deus. E a funcional, gente, olha que interessante, nós imaginamos que a maioria das doenças vem de outras existências, ela é 80%, todas as doenças físicas e emocionais que nós temos hoje, elas provêm do modo como nós nos comportamos nessa existência mesmo, e não na outra, nosso estilo de vida. Nós temos um corpo maravilhoso, uma máquina complexa que admira todos os grandes cientistas na sincronicidade do corpo humano, que é perfeito, mas nós estamos aqui utilizando esse corpo, é o templo da carne, é o nosso veículo de expressão aqui na matéria física. Mas nós cuidamos de verdade, nós cuidamos bem do nosso corpo. Nós já procuramos ler o manual, todo instrumento, todo aparelho vem com o manual que ele procura ler para se informar, não é? Quantos de nós já procuramos ler sobre o corpo humano, os sistemas, como é que ele funciona, o que é aquilo? Já procuramos ler um manual, qualquer livro na internet nós achamos como funciona o corpo humano. Manual de funcionamento, no carro a gente olha, não é isso? Mas nem sempre olhamos o corpo humano, nós estamos aqui. Então, dessa forma, aparecem as doenças. Quantos de nós temos o sono adequado? Quantos de nós dormimos 8 horas por dia hoje? Né? Dizem que dormir 8 horas por dia hoje é quase um luxo, né? Devido a essa correria e estresse do dia a dia. Quantos de nós nos alimentamos adequadamente? Cuidamos da máquina? Quantos de nós? Quantos de nós, né, fazemos a higiene correta desse corpo? Quantos de nós fazemos? Aí nós nos perguntamos o quanto nós maltratamos o nosso corpo e nos surpreendemos depois que chegam as doenças físicas, né? Parece um passe de mágica. Como isso aconteceu comigo? Nós nos perguntamos. Quando vem a gripe ou vem um câncer, nós tomamos aquela baita surpresa, não sabendo nós, fomos nós que criamos todas essas situações. E nós nos comportamos assim, gente, ó, os espíritos, eu adoro essa imagem. Os espíritos superiores que falam que olhando para todos nós ainda, eles nos veem como crianças espirituais, que nos autoagredimos. Nós estamos, percebam vocês, nos agredindo de fora para dentro, através dos vícios, né? Aí tem, utilizando o álcool em excesso, as drogas. Nós temos uma série de estímulos por aí que ainda nós gostamos, temos que admitir isso. E violentamos o nosso corpo de fora para dentro, através de todo tipo de autoagressividade que está aí à disposição para quem quiser. E de dentro para fora, através de jogando na nossa corrente sanguínea todo tipo de irascibilidade, é isso? De comportamentos inadequados, pensamentos destrutivos, sentimentos alterados. Estamos bombardeando o nosso corpo de fora para dentro, de dentro para fora, todo o tempo, de maneira inconsciente, mais uma vez, e causando surpresa quando a doença nos acomete, nos visita, que é apenas porque finalização de um processo que nós próprios desenvolvemos durante décadas. Essa é a grande realidade. E Joana de Ângelo, no livro Plenitude, olha o que ela nos fala. O homem, desde as suas origens sociais, milênios atrás, aprende a ter medo e conservar mágoas. Nós fazemos isso hoje, né? Temos medo de tudo. Conservamos mágoas, temos dificuldade em relacionamento. Nós não estamos tão diferentes, não. A desequilibrar-se por acontecimentos de pouca importância, de pouca monta, pequenas coisas, bagatelas, desarticulando o sistema energético. E nós somos, em análise, os espíritos nos falam, temos o corpo físico, mas esse corpo é como se fosse um turbilhão eletromagnético. Energias circulando o tempo todo. É um verdadeiro turbilhão de trilhões de células
sob regime de comando da mente, e uma mente em desalívio, bombardeando de maneira inadequada esses trilhões de células, aí mais de 10 mil doenças que nós já criamos. Vejam vocês. Então, passa de um aborrecimento, nós somos assim, de um aborrecimento para o outro, aí já entra numa situação curiosa, falando chamados vírus emocionais. Até então nós conhecíamos os vírus físicos, não é isso? Aqueles que nos causam as doenças físicas. Mas existe a representação dele, e onde ele começa lá no mundo emocional, que ele já entra nos chamados vírus emocionais. E que abrem caminho para a instalação dos outros. Olhem bem, você está dizendo que as doenças estão sendo causadas lá no mundo emocional. Nós criamos, pelos nossos pensamentos e sentimentos inadequados, o padrão de doença responsável pelo agravamento das nossas doenças. É claro que existem os estímulos externos, não é isso? A agressividade ao meio ambiente, fala-se hoje, envenenamento do ar, tudo isso, mas faz parte ainda de um processo ainda de imaturidade humana. Então nós ficamos nos bombardeando pela imaturidade, de fora para dentro, de dentro para fora, o tempo todo, 100%, até quando nós estamos dormindo, nós fazemos isso. Então está aí a explicação. De modo que algo está mudando no cenário, já há algumas décadas. Aquela queda de braço antiga, entre a ciência e a religião, já está ocorrendo uma aproximação desses pensadores nessas duas áreas. É isso? Então nós vemos que, já a partir de Kardec falava que a ciência e a religião são duas alavancas do progresso humano, são necessidades, e não precisamos ficar compartimentadas, divididas nessa briga secular que existe. Mas está havendo uma aproximação nesse milênio, e ocorrerá. É um dos projetos da espiritualidade que ocorra uma interação, uma integração do cientista com o religioso. E aí nós vemos uma das maiores expressões que nós podemos, Albert Einstein, em que ele dizia, ele tinha uma fala interessante, que ele falava que a ciência, se a religião é paralítica, quer dizer, ela vai até um certo momento, depois não consegue explicar mais. Ela é limitada. E, em contrapartida, a religião sem a ciência é cega. Então, uma precisa da outra, se complementam. E esse esforço está começando nesse milênio de maneira mais intensiva. Nós vemos aí os encontros que ocorrem. E o ideal seria, nós pensamos, qual seria o perfil de um cientista do século XXI, mais no final do século XXI. Ele teria que ser um misto de sacerdote, de padre, pastor, de espírito, um cientista, com médico, com psicólogo. É uma mistura de tudo isso para que possamos entendermos em todas as perspectivas desse complexo humano que somos. É isso? Tanto nos fala que o profissional de saúde mais interessante no final do terceiro milênio, daqui para frente, será o psicólogo. Aquele que tem uma visão dos dramas humanos, fazemos o que fazemos, que antes dele de receitar uma medicação, ele vai saber o que você pensa, o que você está fazendo, o que se passa no seu mundo íntimo, quais são os seus desafios no dia a dia. Vamos falar sobre isso. É isso que nós estamos propondo. Então vejam vocês que nós temos um panorama muito otimista aí pela frente, para todos nós. E esse que vai desempenhar o papel do médico, psicólogo, de cientista, pode ser qualquer um de nós que aqui estamos. Isso é um compromisso pessoal para nós, através dos estudos da informação, tirar aquelas crenças arraigadas do passado, os equívocos, cairmos numa realidade de estudos, de nos entendermos física e emocionalmente. Esse é o desafio. É o maior desafio que a criatura veio fazer, é exatamente o autoconhecimento, se entender. É por isso que nós estamos aqui encarnados mais uma vez. Não é isso? Vamos lá. E aí, já não se fala mais só no corpo físico, gente, só nesse daqui. Essa matéria que se desgasta, que envelhece, que sofre. Aí já se fala em outros corpos. O Espiritismo já fala isso. Os orientais já falam há milênios dos chamados corpos sutis. E que tem aí pelo Egito, toda a história antiga, tem nomes diferentes. Nós falamos hoje, o Espírito sabe que é o corpo espiritual, que sobrevive à morte desse, chamado perispírito. O nome que queira dar por aí afora tem dezenas de denominações que querem dizer a mesma coisa, corpo sutil, corpo bioplasmático, dezenas de sinônimos que nós temos. O Paulo falava o corpo espiritual, incorruptível. Paulo,
no Evangelho. Então aqui nós sabemos que hoje nós precisamos ter esses conceitos em nós. Nós precisamos saber que nós somos um turbilhão eletrônico e que somos regidos no corpo físico e no corpo espiritual. Nós temos chamados centros de forças, é isso? Chakras, os indianos falam há milênios. Não vale aqui nós ficarmos estudando, isso aqui é outra palestra, livros e mais livros sobre o assunto, mas entender que está aqui em nós, esses centros de força, que deles partem para a reação no corpo físico. Inicialmente o processo se instala lá, processo positivo ou negativo. Nós estamos falando mais do processo negativo, porque ainda nos identificamos mais com ele. Mas o grande desafio é nós levarmos os processos criativos, positivos, para o nosso dia a dia. Aí nós vamos ter mais doença, é isso? Vamos transferir, alterar o padrão de comportamento. E saber que isso aqui, nós temos centro de força no nosso corpo, cada um com suas especificações. Mas ainda, segundo nos fala os Espíritos, nós estamos regidos mais por aqueles aqui, esses últimos três, os plênico, gasto, genésio. Nós ainda faz parte como primitivo. Ainda não estamos sob a lei das emoções, das movimentações automáticas. E o sentimento que está lá no plexo cardíaco, os plexos superiores, nós já estamos começando a entender. Nós estamos dando um passo à frente para que essa mudança de comportamento se dê a partir desses plexos. Isso é importante nós sabermos. Isso é uma realidade que nos fala direto. Faz parte do nosso dia a dia. E Chico, um dos maiores estudiosos da mente humana, quando os cientistas admitirem, vejam vocês, que o indivíduo é um ser imortal, olha como vai se complicando a coisa, pré-existente a essa encarnação, quer dizer, já teve outras encarnações, sobrevive a este, vai para outro lugar que ele sobrevive. As práticas médicas serão substancialmente modificadas. Aí já não vai se criar um médico, formar um médico, como sendo um técnico no corpo humano, como um que conserta um carro. Deu um defeito numa peça, você vai lá e conserta. Ainda para a grande maioria, é essa modalidade vigente dos estudos da área médica. Muito materialismo. Fala para eles que existem os corpos sutis, muitos acham graça. Imagine se é coisa de religioso e fanático. Né? Então mas está mudando devagarzinho, sentindo a própria pele, todos nós. Vamos entendendo que nós temos uma realidade espiritual, emocional, muito mais profunda do que nós possamos sentir na identificação com o corpo. E vamos ver que o corpo é a periferia de tudo que nos acontece. E que a causa realmente está lá no mundo emocional. É de lá que partem todas as vitórias e derrotas que nós construímos hoje no nosso dia a dia. Essa é a grande realidade. E ele fala então, a Organização Mundial de Saúde mudou. Antigamente, a definição do que era ação ficava só ali, no bem-estar físico. O indivíduo que não aparentava doença, bem coradinho, bem alimentado. Era isso, bem-estar físico, vigente no corpo físico. Durante muitas décadas foi assim. Mas aí eles foram, olha como a evolução do pensamento científico e religioso vai acontecendo. Aí começou, bem-estar socioeconômico. Peraí, um indivíduo que ele não tem dinheiro para pagar suas contas, ele vai ficar preocupado, ele vai ter uma úlcera, ele vai ter isso, ele vai entrar em parafuso. Aí as crises, né? Todos sentimos isso. Né? O indivíduo que não tem a casa para morar, puxa vida, ele vai ser um sem-teto, vai morar na rua. Como é que é isso? São necessidades humanas básicas que nós precisamos ter para nos sentirmos plenos aqui na encarnação, que já é tão difícil, né? Existem tantos perigos na encarnação, são tantos perigos nessa vida. O bem-estar mental, agora já não é mais só físico. Nós precisamos ter alinhado o que nós vemos, o que nós pensamos e o que nós sentimos e fazemos. Um alinhamento disso tudo aí, coerente, fácil de entender isso, né? Aí nós vemos tantos destrambeiros emocionais, um indivíduo pleno no corpo físico, mas mentalmente ele está desequilibrado. E fisicamente ele está bem. E acrescentaram, vejam vocês, olha que maravilha, em 1998, já está se falando bem-estar espiritual, gente. Olha que evolução. Já se fala nisso. Apesar da comunidade científica ainda não admitir, muitos nem saberem que isso aconteceu, lá no chamado CID, Código Internacional de Doenças, na área da psiquiatria, já se fala desse CID aqui, gente. Tá? Eles já admitem, vejam vocês, os psiquiatras,
Muitos nem sabem que isso existe ainda. Mas existe esse CID aqui, olha, F44.3, que fala, abre um espaço para que o indivíduo, na visão dos psiquiatras, seja só um maluco, um louco, um louco. Mas se que haja algumas interferências espirituais, tais como a mediunidade, o transe, e já estão abrindo espaço, olha, veja você, já abriram uma janela para o encontro, esse que nós estamos falando, da ciência com a religião. CID, esse aqui, ó, estado define estado de transe e possessão. O psiquiatra hoje que desconhece isso, ele precisava se informar melhor. Existe caso em que o indivíduo está alterado com a sua consciência, e não é porque ele está com alteração mental, nada disso. É porque existe uma força externa a ele, um espírito, colocando assim, alguma coisa fora ele que o está atuando sobre ele e interferindo no seu comportamento. A mediunidade, as possessões. Infelizmente, nós sabemos que nós fomos hoje no hospital psiquiátrico, de 10 internos que tem lá, 7 não são ditos como aqueles alterados mentais, os malucos, interferências espirituais, são médios que ali estão, que por não saberem como se processa o fenômeno, não estudarem, desconhecerem, sofrem os efeitos das interferências e estão tomando remédio aí desnecessariamente. Muitos desses. Então é preciso se avaliar essas questões, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Sabemos que nós precisamos do tratamento médico, mas tem que abrir um espaço para um entendimento mais profundo das questões espirituais. E isso já está começando, é isso? E, vejam vocês, esse moço é admirável. É um psicólogo americano, Robert Hader, que no início dos anos 70, ele fazia pesquisas. Ele, já desde a época de Hipócrates, pai da medicina, já se fala sobre a interação das emoções e com as doenças, uma ligação entre as emoções e o que você pensa e o que você está sentindo no corpo, não é isso? Já se fala, se discute isso. Mas a partir dos anos 70, onde começou o desenvolvimento da biologia celular, da genética, das doenças, do mapeamento genético, radiográfico através de imagens, e tudo isso, houve uma evolução de modo que permitiu que pudesse fazer uma avaliação científica. Agora nós já estamos falando de ciência, é aquilo que falava, a religião sem a ciência é cega, é isso? Einstein falava, e aqui está demonstrando. Começou por aqui, na psiconeuroimunologia. Psico, mente, neuro, nervosa, ligação mente-corpo. Que você pensa, você vai jogar para o seu corpo. Psiconeuroimunologia, e que causa as doenças imunológicas, a série delas, através dos quadros hormonais, afeta os nossos sistemas. Vamos lá. Aí só, esses avanços, vejam vocês, olha que interessante, revelaram as diversas conexões entre os sistemas neuroendócrino e o sistema imunológico, e dessa forma entre emoções e doenças. Gente, isso pode parecer aula que está se dando na psicologia, na medicina, nada disso. Isso é importante nós sabermos. Nós, qualquer um de nós, temos essa informação. Nós precisamos nos debruçar sobre esse estudo de quem nós somos de uma maneira, não lá tanto científica, que nos dificulta o entendimento, mas dessa forma. Entendermos, está acessível a todos nós hoje as informações, nos bombardeiam pela internet em especial. Veja que mundo maravilhoso que descortina, um admirável mundo novo para nós, e que, se nós sairmos da nossa preguiça, da nossa ociosidade, nós vamos ter condições de ser o próprio médico da própria causa. É isso que o Espírito nos desafia. E você vai ter que ser aquele que vai cuidar da sua própria saúde. E não vai delegar isso, como fazíamos há centenas de anos, aos médicos, aos pajés, aos feiticeiros, não é isso? E não vamos delegar o nosso conhecimento também na área espiritual para os padres, para os pastores, para os presidentes de casas espíritas. Autonomia, isso que eles nos falam. Vamos crescer, vamos em busca, vamos buscar, que está aí na nossa frente. Vamos lá. Doença aí fala-se na doença psicossomática, né? Isso parece coisa nova, mas não é, isso é antigo. Hipócrates, o pai da medicina, falava sobre isso, suspeitava sobre isso. Aqui, ó, a doença como válvula de escape dos conflitos emocionais e psíquicos. É uma incapacidade que nós temos de exprimir as nossas emoções. Não conseguimos lidar com os desafios dos problemas do dia a dia na nossa complexidade. Aí vem o quê? As chamadas doenças emocionais, autoimunes. Aí aparecem grupos,
com artrite, e etc. O acervo é grande, cada um de nós sabemos qual que é o nosso. Vamos lá? E ele fala, em termos de saúde, esse é um recado, uma advertência. Em termos de saúde, é os Espíritos falando. Os problemas emocionais definem as doenças mais sérias dos nossos dias hoje. É o grande desafio. Nós sabemos. Estão na alma, no sentimento, nas decisões, nos pensamentos, nas lembranças. Estão em nós, no nosso acervo, e não externo a nós. De modo que nós vamos aqui, nós estávamos pensando de que forma de falar isso de uma maneira mais simples, acessível às pessoas. Então nós tivemos acesso ao chamado alfabeto emocional. O pesquisador, ele de uma maneira muito legal, ele nos colocou dessa forma. Nós temos o nosso alfabeto emocional, não faça CSA ainda não. De modo que ele nos fala que a nossa conduta, o modo que nós conduzimos a nossa vida, nós vamos ter uma atitude assim. Então ele nos fala o seguinte, passo SA. Vamos lembrar dessas iniciais, SA. Nós sabemos que o hormônio hoje que nos dá prazer, bem-estar, que jogamos na nossa corrente sanguínea com atitudes positivas, a serotonina, né? As endorfinas, são neurotransmissores, não vamos entrar nessa detalhe. Existe aquele hormônio que nos causa o bem-estar. Vamos entender por quê. A conduta S, que vem de serotonina, faz a ligação. Como é que uma conduta é? Alguém pode dizer? Uma conduta, serenidade, é uma conduta. Começa tudo com S, é um desafio, vamos fazer uma brincadeira aqui. Começa tudo com S. As condutas S, que criam hormônio do prazer, as endorfinas. É isso? Serotoninas, neurotransmissores. Não importa a explicação técnica, mas vamos na prática. Condutas S que levam ao quê? A atitudes. A S, serotonina. Serenidade, alguém diria outra? Solidariedade. Olha bem, Jesus falava isso, gente. Ó, o psicólogo do mundo, hein? Olha, voltando à vertente religiosa. As religiões falam isso, né? Serenidade. Simplicidade. Como? Simplicidade. Tudo com S, só vale com S. Sorriso. Simplicidade. Vamos lá, vamos desafio. Sensibilidade. Solicitude. Sorriso, né? Silêncio. Segundo nos falam, vejam vocês como isso é fatal no comportamento que fazem. Segundo os psicólogos, tem duas armas poderosas que nós podemos usar para desfazer as nossas relações truncadas. Primeiro, é o sorriso e o silêncio. Percebam vocês. Né? O silêncio, quando você fecha a boca, o que ele faz? Evita muito problema, evita. Nós sabemos, né? O problema que tem por aí na falação. Não é isso? E o sorriso, o que ele faz? Resolve muitos problemas. Não é isso? E então vem a serenidade. Aí a serenidade vai te levar a uma atitude de quê? Amorosidade, alegria, amizade. Quem fala mais? Amparo. Afeição. Amparo. Afetividade. Vamos lá. Vamos? Autoafirmação, autoestima. O que mais? Acolhimento. Vamos? Não, olha a letra A. É tudo A. Autoconhecimento. Vejam vocês, gente. Atitude de uma conduta que você vai liberar serotonina, vai te dar prazer, bem-estar, não vai te causar doença, vai tirar as suas doenças. Não é isso? Mas agora, em contrapartida, o que nós fazemos? As condutas R, nós estamos fazendo uma associação ao cortisol. Cortisol é um hormônio que causa envelhecimento, causa doença, ele é corrosivo. R de cortisol. Quais são as atitudes R que nós temos que podem levar a conduta R, que vai jogar cortisol, faz o sangue ruim, né? Causa envelhecimento, cria radicalismo, raiva, remorso, rancor, ressentimento. Nós somos bons nisso, vamos lembrar, gente. Revolta. O que mais? Reviver o passado. Racismo. Como? Rivalidade. Olha bem,
Nós somos bons, né? Lembramos de tudo, tá vendo? Nós convivemos com isso. E nós temos mais, gente. Eu garanto para vocês que nós ficamos aqui, nós vamos achar mais 10 no mínimo. Então nós estamos fazendo o quê? Quando nós já temos essa conduta R. Estamos jogando cortisol, gente. É o hormônio do psicólogo e médico presente, sabe do que nós estamos falando? É o hormônio do envelhecimento, dos radicais livres, que levam doenças. O hormônio do estresse, que chama-se cortisol. Aqui o R. E se nós vamos levar, nos leva a que atitude então? Doença, degeneração, depressão, o que mais? Desarmonia, falta de din-din, derrotas, o que mais? Desespero, desânimo, dúvida, discussão, depressão, decepção, dor, dívida. Vejam vocês, gente, é isso, é assim que nós vivemos. Então esse alfabeto emocional, quando nós sabemos, se nós soubermos trabalhar a nosso benefício, nós vamos ter o quê? Lembrando que a serotonina vai trazer uma conduta positiva, traz uma atitude positiva. Vamos trabalhar com essas atitudes no dia a dia. As religiões falam isso, não é? É na prática, nós chamamos de alfabeto, que nós vamos viver mais e melhor, gente. Agora ensina a pôr na prática. Oi? Agora ensina a pôr na prática. Ensina a pôr na prática? Chama-se uma coisinha muito simples, chama-se força de vontade, querer, persistência. E é justamente aquele ala em cima, né? O ala de atitude. Atitude. Isso aí. Nós, que, gente, é complicado, verdade, para nós aqui. Vamos lá. Não é complicado. Só que nós estamos ainda, séculos e séculos, condicionados a não ter menor esforço. Não é isso? Nós temos uma dor de cabeça, vamos comprimir, né? Não é isso? Não é melhor que eu saber por que eu estou tendo essa dor de cabeça? Toda dor no corpo é sinalização que algo vai errado no espírito. Era esse que está falando, só isso você pode deixar aí. Eu tenho um vizinho meio problemático. Ele andou se aprontando umas coisas por meio da rua. No início eu pensei em chamar ele e conversar e soltar tudo que eu tinha vontade. Refleti. Pensei em silenciar. E passei a ignorar. Te garanto uma coisa. O efeito foi... Melhorou? E para aqueles que não conseguem silenciar, você já ouviu falar na água da paz do Chico Xavier? Se você tiver alguma crise, o silêncio, ele evita muitos problemas, evita. O sorriso resolve. Ele está injuriado, porque ele não entende o que ele fez para me provocar. Essa é a dificuldade dele. Quando você não conseguir realmente, você quer na prática utilizar isso aí no nosso dia a dia, é aquela água da paz que o Chico recomendou, né, gente? De maneira tão bem-humorada e tão prática. O irmão falou para ele resolver os problemas, procure a água da paz. Ele procurava nas farmácias, não conseguia. Aí foi dito para ele, sabe como é que funciona a água da paz? Nas crises, e as crises virão, nós vamos criar crises, eles vão criar conosco. É assim a humanidade nesse instante. Pega a água da paz, igual o Carlão está fazendo, enche a boca de água. Enche a boca, não engula a água no momento de crise e nem cuspa a água. Experimente fazer isso 10 minutos para vocês verem. No momento de discussão, enche a boca de água. Não vale cuspir nem engolir, fica com ela. Vocês vão ver um milagre que essa água da paz faz. Vai ficar em silêncio. E nós estamos colocando esse prato e dá certo, gente. De verdade. Vamos lá? Aí, por fim, gente, isso já é público notório. Nós sabemos que uma emoção, então, ela não funciona. Uma emoção, um pensamento, quer dizer, um pensamento gera uma emoção. E essa emoção aciona um circuito hormonal da mente para o corpo, é isso? E que afeta os trilhões de células que nós temos. É desse jeito que acontece. Vem de lá para cá. Então, essa psicóloga, que é uma das que faz muito trabalho nessa questão da doença psicossomática, eu vou colocar aqui uma relação para vocês. Faça a relação, pessoal. É para gosto de cada um dos presentes aqui. Isso vale para encarnado e desencarnado. Vocês podem escolher aqui. Olha qual que cabe melhor para vocês. Aqui, ó. Cada um tem, eu garanto que eu me enquadro em 2, 3 testes. Eu acho que vocês também, não é só eu não.
Então olhe para ela aqui, ó. A gente olha, alguns estão lendo, já começa a rir, né? É engraçado. Porque se identifica. Vamos lendo. Por que nós temos a enxaqueca? Ela nos fala. Olha como nós somos complexos, por exemplo, medos sexuais, raiva reprimida. Fica jogando adrenalina dentro do seu corpo, você não se expõe. Você vai ter uma dor de cabeça, enxaqueca brava, não é isso? Agora, o câncer, gente, olha bem, é tido como o toque de eliminar das doenças hoje, né? Você foi? O câncer, como é que ele começa? Nós criamos um câncer. Vamos jogar para aquele órgão mais fragilizado. Porque mágoa profunda, tristezas mantidas por muito tempo. Olha aí. Não aparece do nada, não. Nós não somos injustiçados. Ah, me bateu com câncer, coitado dele. Claro, isso é sofrimento, precisa de apoio, de amparo. Mas vamos analisar o que ele teve aqui. Né? Não tem ninguém inocente na história, não. Como te falar, pode existir muita injustiça na Terra, mas não tem injustiçado, não. Olha lá, por que você tem uma apendicite? Curioso isso, né? Ah, a infecção que apareceu, bacteriana, aqui. Mas olha lá, é o efeito, qual é a causa? E aqui vai, a pressão alta. E aqui, gente, vocês podem, vai lá na internet, olha, vocês podem se deliciar. Fibromialgia. Tem uma amiga que o marido separou dela, uma situação muito ruim, e ela está diagnosticada com fibromialgia. Onde é que você está vendo fibromialgia? Embaixo de enxaqueca. Embaixo de enxaqueca. Qual é a causa lá? Ainda tem mágoa causada pelo fazer. Isso não é brincadeira, não, gente. Diagnosticada. Para nós que gostamos tanto de discutir doença, isso aqui está disponível na internet para nós. Vamos pensar nisso aqui, vamos olhar isso aqui com mais seriedade e vamos ver como é que nós vamos fazer o tratamento das nossas doenças. Não é só com aspirina ou antibiótico mais, não. Isso é superfície. Está dizendo tudo que sufocar. Porque eu tenho hoje um exemplo de ser médico, porque fui atleta, pratiquei esporte muito tempo e hoje estou assim. E sempre me pergunto todos os dias. E hoje essa missão me abriu mais a verdade está muito conformada. Luto com ela, claro. Adquiri um de coluna e adquiri o câncer de próstata. Estou me curando pela fé e agora A mecalinha, né? a mecanismo. Mas vamos Eu ver, não né? desistir, porque sei que eu devo isso. O corpo humano é uma máquina, né? Vai desgastando, nós vamos ficar mais fraquinhos com o tempo. Exemplo, Não é isso? As forças se esvaem. nós não vamos matar contra. Só que nós complicamos isso. Agora vamos lá. Passa aí. Então, olha bem. Na terra dos doentes, as emoções reinam soberanas. Causa. Vamos lá. Vamos? Por quê? Gente, olha. Reparem vocês. Todos nós, todos encarnados e desencarnados, nós fazemos parte desse esqueminha aqui, ó. Ofensa, mágoa e necessidade do perdão. Todo dia isso está acontecendo conosco. Nós ofendemos e somos ofendidos. Nós nos magoamos. Por quê? Somos vaidosos, somos orgulhosos. É aquilo que Jesus fala, nós precisamos trabalhar, né? E nos ofendemos. Alguém que é humilde se magoou com uma ofensa, com palavrão? Não. Mas por que nós nos magoamos? Temos raiva do outro? Por quê? É o outro que fez conosco ou a dificuldade está em nós? Está em nós. E aí nós temos a necessidade do perdão. É esse ciclo vicioso que nós estamos há milênios na humanidade. E presente ainda no nosso dia a dia. Então, ressentimentos dessas e outras vidas, aí vem as doenças, as gastrites, que repercutem em aspectos variados do nosso momento presente, chamado psicossomático. Vamos? Vamos? E quando, gente, aqui, fechando aquela ideia da Luiz Rey, quando a boca cala, o corpo fala. Nós sabemos disso, não é isso? Vamos externar os nossos sentimentos, falar do que está nos acontecendo, falar com as pessoas que nos amam, né, de uma maneira racional, de uma maneira equilibrada. Vamos sair de nós, ter um pouquinho mais de humildade. O estômago arde quando as raivas não conseguem sair, aí as gastrites, né? O diabetes, quando a solidão bate, aí a solidão volta de doçura na vida. Não é isso? A pressão sobe quando o medo bate, as dificuldades, o medo da vida, a pressão arterial sobe. Não é isso?
As neuroses paralisam quando a criança interna tiraniza, quando nós não conseguimos trabalhar as nossas emoções. E assim vai. Olha lá, o corpo engorda quando a insatisfação vem o câncer quando nós não perdoamos. Isso é muito sério. Nós analisarmos nessa ótica prática, vivencial do nosso dia a dia. Vamos analisar isso. Finalizando, vamos lá. Olha bem, eu achei fantástico isso aqui, eu achei no manual de autoajuda, hoje nas nossas doenças, causas psicossomáticas. Por que nós temos a dor de coluna, nervoso, a crise? Gente, a crise maior hoje de relacionamento é isso. Nós ofendemos, nos magoamos e necessitamos perdoar. Nós estamos dentro desse esquema. Então vamos levar na vida prática de como nós podemos fazer de maneira positiva esse esquema. Vai passando. Nós vamos nos magoar. Bom, talvez hoje eu saí de casa, ontem, semana passada, esse ano passou, alguém nos magoou, não é verdade? E nós também magoamos os nossos comportamentos. Irracional, imaturo. É possível que nós tenhamos azedado um relacionamento, complicando. Faz parte do nosso momento, é isso? E quando nos magoar, alguém vai te magoar, te falar que nós não viemos aqui para nos banhar de mariposa. É isso? Nós viemos para fazer esse desafio, superação, trabalhar, entender as dificuldades do outro, entender as nossas. É esse o momento, autoconhecimento. É isso que nós vamos fazer. Mas é possível, dentro da nossa própria família, dos nossos amigos, alguém irá nos magoar ainda desse ano, se já nos magoou. E quando isso acontecer? Por quê? Nós estamos querendo que nós somos vaidosos e orgulhosos, né? Nós vamos trabalhar o orgulho e a vaidade, e quando nos magoarem, eu tenho um amigo que ele dizia de uma maneira muito alegre, ele falava o seguinte: a maioria de nós, quando nós nos magoamos, nós fazemos um dramalhão mexicano. Já viu como é que é a novela mexicana? 200 capítulos. Aquele dramalhão é sofrimento aturado, é angústia, depressão. E nós fazemos da nossa vida, às vezes, décadas e décadas, um dramalhão mexicano, super novela. Eles diziam: não faça mais novela, não faça dramalhão, mas faz uma minissérie, pequenos capítulos. Né? Não fica anos guardando aquilo, coisa que aconteceu na infância. Faz uma minissérie, 4, 5, 6 capítulos, todos os dias. Ofensa, mágoa, necessidade do perdão. Não é isso? E hoje, na linguagem do computador, olha aí, dia a dia, dos mais jovens principalmente. Quando nos magoarem hoje, nós podemos, não tem aquela opção de minimizar lá em cima? Você pode minimizar, trabalhando essa questão, como você pode também maximizar. Mas o ideal seria nós fazermos o quê? Nosso deletar. Isso é um espetáculo de consciência que nós temos e que nos vai trazer. E não, os médicos, os psicólogos falam, não deixe isso matar você. As mortes estão acontecendo, as depressões. Por quê? As mágoas, situações mal resolvidas, é isso que acontece no geral na prática do nosso dia a dia. A mágoa, magoou, nos ofendemos, necessidade de perdão. Vamos isso. Perdendo tempo numa encarnação. Nos ofende, nos magoa, nos ofende, necessidade de perdão. Vamos ver, aquele bate de volta. Encarnação sobre encarnação. Nós temos que despertar para outros padrões de comportamento que Jesus fala. Hoje os médicos e os psicólogos nos aconselham. Então vamos lá. E para finalizar, 2 minutos, nós trouxemos para vocês como isso na vida prática acontece. Isso é um exemplo da vida real de cada um de nós. Está lá nesse livro, Cartas e Crônicas. Muitos de nós, gente, voltamos devido aos nossos desvios de comportamento, nós desgastamos a energia vital que nós temos. Desgastamos pelas nossas neuroses, joga cortisol no sangue, não é isso? Sangue ruim, e nós depredamos o corpo, vamos desgastando a energia vital e voltamos antes da hora. Muitos de nós chegamos lá na condição de suicídio inconsciente. Ele não sabia, ele devido. Na verdade, isso é assim, né? Ele nem sabia. Por quê? Ele via errado, comia errado, era irracível, jogava o quê? Cortisol. Não é isso? Ele tinha uma conduta R, cortisol. E a atitude também, é isso? Sofria depressão, etc. Então, esse Belarmino Guigas é um indivíduo, isso aí é uma história real, ele nos afirma isso, e que ele diz o seguinte: ele morreu com 58 anos de idade. Ele
tornou-se espírita aos 38. Morreu aos 58, durante 20 anos ele foi espírita. Mas ele, como já estava fazendo um trabalho de autoconhecimento, ele era muito nervoso, irascível, briguento na natureza, um cara chato. Ele se declarava assim. Ele desencarnado, ele fez uma curiosa anotação de no período desses 20 anos, que ao menos espera-se, no período de 20 anos em contato com o doutrina do Espírito, isso que nós estamos falando aqui, né, que esclarece a consciência, pacifica, consola, nós deveríamos ter uma atitude diferente do que nós temos hoje, mudar um pouco. Ele disse que, na verdade, a programação dele veio para ele viver até os 80 anos. Mas ele voltou na situação do suicídio inconsciente aos 58, perdeu 22 anos da existência dele, abreviou devido ao comportamento inadequado dele. E ele fez uma curiosa anotação, ele foi anotando a biologia, como era o comportamento dele. Anotou. E olha que anotação curiosa. Volta um pouquinho, volta mais um. Número de cóleras e mágoas desnecessárias, com a especificação das causas respectivas de 1936 a 1956, quando ele faleceu. Vejam vocês, desnecessárias, jogou cortisol, sem ruim, hormônio de envelhecimento. Ele fez isso. Ele dizia e falava, eu quero que vocês coloquem isso, pediu para o Alberto Chico, o irmão X, né, que era Alberto Campos, que fez isso, no livro de Cartas e Crônicas, para vocês falarem para aquelas pessoas que estão encarnadas, que não vale a pena você ser pequeno, que mau humor mata, como o irmão matou, perder tempo, pequenas questões, falando que é sentimento alterado, mágoas, rancores, falou, não vale a pena. Isso é um aviso para eles. E olha que curiosa a anotação dele, é coragem, viu, gente? Ele anotou isso aqui, ó. Passa aí agora. Olha bem como era esse indivíduo. Dá para perceber o quanto ele era descontrolado emocionalmente, né? Vamos ver ali. 1019, ele anotava cada dia esse período de 20 anos. Por exemplo, 1614, brigas com a esposa, em divergência na conduta doméstica. Acho que muitos de nós vamos nos identificar com muita coisa que está aqui, né? 17 brigas por incompreensões na casa espírita. Dentro da casa espírita. 217. Anotações. Cada briguinha ele anotava. Cada indisposição ele anotava. 820 por brigar com garçons no restaurante. Olha bem que coisa curiosa. Parece hilário, né? Mas nós fazemos isso, gente, no dia a dia. Vamos relembrar o nosso comportamento. Vamos lá, quem pegou 11 por descontentamentos netos? E assim vai. Não é isso? 90 por controvérsia na casa de diversões. Alguém achou curiosa que você identifica com ela aqui? 211 foram pendentes de utilidades e serviços do telefone. Está faltando uma aí, rapaz. Qual que ele apanhou da mulher. Pois é. Vejam vocês. Ele fez essa anotação que serve para a nossa referência. Vamos lá. E olha quantas deu. 16.386 irritações úteis. Irritação é inútil ainda você se indignar. Inutilmente, pior ainda. Isso aqui foi lixo na vida dele. Lixo. E que nós carregamos lixo o tempo todo no nosso dia a dia no comportamento. Se nós fizermos um cálculo, são 700 e poucos, 7 mil e poucos dias, vai dar mais de 2 irritações por dia, período de 20 anos, ali, massacrando, jogando cortisol no sangue, descontentamento, trazendo briga, trazendo depressão, trazendo doença. Essa é a grande realidade. Então, vamos lá. Por fim, só por hoje, gente. Esse é o último slide. Só por hoje. Quer uma atitude prática? Só por hoje mesmo. Não pensando ontem nem no futuro. Segundo pesquisas francesas, nós vivemos 70% do nosso tempo no momento presente pensando em coisas que aconteceram no passado. 70%. Lembrando que nós fizemos na infância, geralmente coisas inúteis, desnecessárias, negativas, ficamos massacrando com aquilo. 70% do tempo. Isso traz o quê? Pensar no passado de maneira muito intensa. Remorso, condutas R,
cortisol você joga no sangue. E ficamos 20%, 25% do tempo pensando no futuro. Não é isso? Coisas que irão acontecer, medos, expectativas, que a maioria nem acontece. Olha bem como nós somos. 5% do nosso tempo presente, que é o único que existe real, nós ficamos centrados aqui no momento presente. Então aí nós entendemos porque muitos estão lá, 70%, no automatismo, né? Na humanidade. E só 1% que está no momento de consciência de renovação. Então vamos aproveitar melhor o nosso tempo, melhor a nossa encarnação, vivenciar o momento presente, perdoar o passado, deixar o futuro que ele possa acontecer, para que seremos os nossos esforços, nosso hormônio da alegria nesse momento presente. É isso? E por fim, agradecer a vocês, a todos, que esse é o segredo que eu daria para vocês, de longevidade, saúde boa, gente, memória fraca. É isso que os Espíritos nos falam. Bom dia para todos vocês, nós que cristãos, possamos aproveitar essa jornada.